Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito boa tarde, também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós vamos celebrar nesta Eucaristia e lembrar Ana Rosa Sousa Oliveira e marido, Manuel Pereira e Alberto Rojão. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: Por que andais a repetir este provérbio em Israel? Os pais comeram uvas verdes e embotaram-se os dentes dos filhos. Pela minha vida, diz o Senhor, não voltareis a repetir este provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem, tanto a do pai como a do filho. Aquele que pecar é que morrerá. O homem justo, que pratica o direito e a justiça, que não participa nos festis das montanhas, nem levanta os olhos para os falsos deuses da casa de Israel, que não desonra a esposa do seu próximo, nem se aproxima da mulher em tempo indevido, que não explora ninguém, que devolve o penhor de uma dívida paga e não comete roubos, que dá o seu pão a quem tem fome e dá roupa a quem não tem que vestir, que não é usurário em aceitar juros, que afasta as suas mãos da iniquidade e exerce verdadeira justiça entre os homens, que segue as minhas leis e observa os meus preceitos, praticando fielmente a verdade. Esse homem é verdadeiramente justo e viverá, diz o Senhor. Mas se ele tem um filho violento e sanguinário, que pratica alguma destas ações, que esse filho não viverá por ter praticado essas ações abomináveis, mas certamente morrerá e o seu sangue cairá sobre ele. Por isso, casa de Israel, eu julgarei cada um segundo as suas ações, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e renunciai a todas as vossas iniquidades, e o pecado deixará de ser uma ruína. Lançai para longe todos os vossos pecados, e formai um coração novo e um espírito novo, porque havias de morrer, casa de Israel. Eu não desejo a morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis. Palavra do Senhor. Aleluia.
Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo apresentaram umas crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse sobre elas. Mas os discípulos afastavam-nas. Então Jesus disse: Deixai que as crianças se aproximem de mim. Não as estorveis. Dos que são como elas é o reino dos céus. A seguir, impôs as mãos sobre as crianças e partiu dali. Palavra da salvação. Nós acabámos de ler este Evangelho, muito pequenino, em que Jesus diz que deixai as crianças que se aproximem de mim e não as estorveis. Este facto das crianças é porque são puras, são inocentes, e Jesus diz que o reino dos céus é para os que são como elas. Nós amanhã celebramos na igreja, mas porque é domingo, não celebra-se a liturgia do domingo, não se celebra o santo. Amanhã celebra-se São Maximiliano Maria Kolbe, um santo do século XX, que foi martirizado nos campos de concentração na Polónia. E este santo que revela toda a humildade, toda a simplicidade do cristão e todos os desafios daqueles que aceitam ser como as crianças. O Maximiliano Kolbe era um grande devoto de Nossa Senhora, tinha um pequeno jornal, e foi por causa desse jornal que o Hitler o prendeu, porque ele não tinha medo, e portanto foi preso por causa de escrever no jornal muitos comentários e sobretudo aquilo que ele pensava na altura do nazismo. E um dia na sua prisão dois prisioneiros desapareceram, conseguiram fugir, e então os guardas decidiram substituir aqueles dois presos por 14 novos prisioneiros. E fizeram eleições, elegeram aqueles que deviam de substituir aqueles presos. E a sorte caiu sobre um senhor que estava ao lado de Maximiliano Kolbe, que começou a chorar e a dizer que não iria ver mais a esposa, e penso que tinha bastantes filhos. E o padre Maximiliano Kolbe, tomando este Evangelho, vivendo na prática este convite que Jesus, sermos simples como as crianças, pediu para substituir aquele homem. E foi martirizado assim, morreu à fome, à sede, nos campos de concentração. No dia que o Maximiliano foi declarado santo, este pai de família estava no altar, dando graças e sendo testemunho daquele gesto de Maximiliano Kolbe. E é um santo dos nossos dias, é um santo muito importante para o norte da Europa, porque é polaco, para todos os países do norte, sobretudo da norte da Europa, mas para toda a Igreja, este exemplo, esta coragem. E São Maximiliano Kolbe escreveu
muitas coisas. E era um escritor, era um padre com formação, e foi por causa do seu jornal que ele foi preso. E ele diz, escreveu uma carta e falava do zelo apostólico. E dizia: sinto grande alegria, querido irmão, para quem ele dirige esta carta, pelo teu ardente zelo pela glória de Deus. Nos nossos tempos, infelizmente, vemos com tristeza propagar sob várias formas uma certa epidemia que se chama indiferentismo, não só entre os leigos, mas também entre os religiosos. No entanto, porque Deus é digno da infinita glória, o meu primeiro e mais importante objetivo é promover a sua glória, tanto quanto pode nossa natureza humana, embora nunca possamos prestar-lhe a glória que ele merece, dado que somos frágeis criaturas. E São Maximiliano Kolbe, nesta carta, convida aquele irmão para quem escreve a não viver segundo a indiferença perante Deus. Desde os tempos de Maximiliano Kolbe até hoje, muita gente indiferente. Vivemos como se não existisse Deus, Deus não conta nada para a vida e para a sociedade. Os frutos da falta de Deus na nossa sociedade estão à vista de todos. E já Maximiliano Kolbe falava disto, falava de não sermos indiferentes, indiferentes ao projeto de Deus no mundo, a empenharmos-nos em sermos coerentes com a nossa própria fé. Eu convido cada um de vós, no dia de amanhã, no domingo, celebrar São Maximiliano Kolbe. Eu próprio, em Hamburgo, celebrei algumas vezes numa igreja já dedicada a São Maximiliano Kolbe, e é uma paróquia polaca, na cidade onde eu estive, e dando graças a Deus pela sua firmeza e pela sua coragem. Não é fácil pedir para substituir um irmão que era pai de família, e os testemunhos que nos contam, que nos narram, é que a cela onde aqueles condenados à morte estavam a definhar com sede e fome e frio, porque a Polónia, como sabeis, é muito fria. Havia cânticos, alegria, e o Maximiliano Kolbe foi dos últimos a partir. Acompanhou todos os seus companheiros na entrega da sua alma a Deus, ele que estava tão bem condenado. É um testemunho dos nossos tempos, da segunda parte do século XX, este testemunho deste homem que amanhã pelo mundo todo muita gente celebrará. E ele que é um devoto, Nossa Senhora, na próxima segunda-feira temos a festa da Assunção de Nossa Senhora, e tantos cristãos que já vivem estas festas com uma indiferença. Não é feriado, não se celebra. Portanto, convidamos também na próxima segunda-feira a celebrar a festa de Nossa Senhora da Assunção, que o padre Maximiliano Kolbe, que foi mártir dos nazis, tanto difundiu. O seu jornal era um jornal à Imaculada Conceição, um jornal dedicado a difundir a mensagem a Nossa Senhora. E foi por causa desse jornal que ele foi martirizado. É um homem que marcou e continua a marcar muito a Polónia. Às vezes nós não entendemos porque é que os polacos são tão religiosos e sofreram tanto no século XX com aquele comunismo, com aquela ditadura, e mantiveram-se firmes,
mantiveram-se constantes. Hoje é um povo que dá testemunho a toda a Europa. E resistem com muita força. E é o testemunho de pessoas como o São Maximiliano Kolbe que os anima e que os continua a dar força e a dar-lhes testemunho que é preciso sermos firmes na nossa fé. Não sejamos indiferentes, como ele diz, e que é uma característica muito, muito presente, já era no tempo dele e é muito presente hoje. A grande maioria vive um indiferentismo terrível. E depois isso reflete-se em todas as coisas da vida, indiferentes a Deus, depois passa a ser indiferentes aos irmãos, àqueles que estão próximos de nós, aos valores da vida, etc. Também no boletim eu coloquei um resumo da fé que o nosso querido Papa Bento XVI disse sobre a dignidade de cada um de nós para receber a comunhão. Nós hoje recebemos a comunhão com indiferentismo, sem pensarmos naquilo que façamos. Eu convido-vos a ler isto que o nosso querido Papa Emérito Bento XVI, na altura Cardeal Ratzinger, que escreveu sobre aquilo, as condições. Todos os católicos sabem quais são as condições para comungar. Nós às vezes, quando estamos a dar a comunhão, e vós já viste, às vezes temos que tomar medidas, porque se aproximam pessoas que a gente vê que não sabemos o que é que vão fazer com a Sagrada Comunhão, e só nesses casos é que a gente intervém. Mas é preciso, como católicos, termos a consciência bem formada, não desculparmos-nos com modas. O mundo todo faz assim, eu também faço. Não, tu tens a obrigação de saber aquilo que a Igreja, ou aquilo que a família da Igreja diz. Agora não procure hoje imaginai que o padre recusa dar a comunhão na Eucaristia, o escândalo, faria um grande escândalo. Não, tu sabes, tu é que sabes. Não é preciso ninguém dizer-te se estás preparado ou não para receber a comunhão. Tu sabes. Eu convido-vos a ler, e muito mais do que as minhas palavras, as palavras do nosso querido Papa Emérito Bento XVI, sobre as condições para comungar, para fazer uma boa comunhão. Os santos dizem, uma boa comunhão conduz-nos ao céu, mas também uma má comunhão também nos afasta do céu. Isso os santos dizem isso. Nós sabemos-lo. A comunhão é fundamental na nossa vida, mas não podemos desculpar que não sabemos. Não nos podemos desculpar que não sabíamos. Nós sabemos. Eu convido-vos a ler aquelas palavras que o nosso querido Papa Bento XVI, neste fim de semana, amanhã que celebramos este homem de coragem, Maximiliano Kolbe, que nós, pela imigração, convivemos tanto com irmãos polacos, que se revêem muito na coragem e na firmeza de fé de homens como São Maximiliano Kolbe. Que o Senhor nos abençoe e nos dê força. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem.
também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero. Irmãos, Jesus diz-nos que a fé é uma força tão poderosa que tudo é possível àquele que a tem. Peçamos ao Pai que nos confirme com uma fé viva, dizendo: Senhor, dai mais força à nossa fé. Senhor, dai mais força à nossa fé. Pelos bispos que são garantes da fé da Igreja, pelos presbíteros que a explicam na pregação e pelos catequistas que a ensinam às crianças. Oremos. Senhor, dai mais força à nossa fé. Pelos que não têm fé, mas a pedem ao Senhor. Pelos catecúmenos que nelas progridem dia a dia e pelos fiéis que tudo avaliam à sua luz. Oremos. Senhor, dai mais força à nossa fé. Pelos pais que tudo fazem pelos filhos doentes, pelas crianças que sofrem e correm perigo e pelos médicos e enfermeiros que as tratam. Oremos. Senhor, dai mais força à nossa fé. Por todos os justos que vivem pela sua fé, pelos que sem a luz da fé queimam incenso aos ídolos e pelos que com essa luz chamam a Deus o imortal, oremos. Dai mais força à nossa fé. Pelos fiéis desta paróquia para que vivem alegres a fé em Cristo, pelos que por ela orientam toda a vida e suas escolhas, e pelos que creem firmemente que ela é a raiz da salvação, oremos. Senhor, dai mais força à nossa fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que pela fé nos chamaste ao batismo e à Eucaristia, levai-nos a contemplar a vossa face por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, eu procuro.
Irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedeste à vossa Igreja. Transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Provai
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão do vosso sacramento nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e lembrando que amanhã é dia de São Maximiliano Kolbe, que é um grande santo do nosso tempo, que marcou, e nós que vivemos atormentados pela guerra, pelos conflitos, pela maldade dos homens, o Maximiliano Kolbe lembra-nos isso tudo. E na segunda-feira é o dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora. Quem puder, que se lembre, convidamos quem está em casa a rezarem connosco, a rezarem o terço, que vamos rezar às 8h30, todos os dias rezamos o terço às 8h30, e agradecemos a todos aqueles que têm estado connosco e que se têm inscrito. Desejo a todos um bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.